o assunto para mim ali encerrou. Porque eu continuo com algo que não tem muito mais no futebol, mas eu senti nele que nisso é uma coisa que ele tem, que é a palavra. E eu faço muito questão disso, da palavra. Tiveram que ser resolvidos uma série de assuntos lá. Ele não veio no dia seguinte, que não podia vir no dia seguinte. Mas veio quando efetivamente ele pôde resolver problemas que tinha que solucionar, problemas de ordem financeira, onde ele estava, na China, mas em nenhum momento ele teve qualquer tipo de vacilo, nem da nossa parte, no sentido de que ele viria para seria jogador do Vasco. Tanto que eu eu disse que se o Fabiano voltasse para jogar no Brasil, que foram as palavras dele e que eu tomei como algo muito mais importante do que qualquer documento que a gente viesse a assinar, viesse a formalizar. Eu faço questão de dizer isso porque o Luiz Fabiano vem como algo que é uma nova era no time do Vasco. O Luiz Fabiano representa, ele vem com uma responsabilidade muito grande, mas é uma nova era no time do Vasco. Muita gente não gosta, não gostou. Aliás, eu me importo muito pouco com a opinião das pessoas que falam a respeito quando eu digo alguma coisa. Eu disse que o Vasco vai para as cabeças, que eu tinha certeza que o Luiz Fabiano viria. E com o Luiz Fabiano, o Vasco vai para as cabeças. Vai para as cabeças por quê? Eu não tenho que falar nas qualidades do Luiz Fabiano. Ele tem uma que poucos têm. São raros. Contam-se nos dedos aqueles que têm a qualidade que ele tem, que é de botar a bola para dentro, é de fazer gol. Agora, independentemente disso, dessa maior qualidade dele, ele tem uma outra qualidade que eu vejo como fundamental num jogador de futebol. Ele não gosta de perder. Quando muitos falam que ele é quizumbeiro porque não gosta de perder, pô. Tá bom. E eu espero que ele continue assim, bastante quizumbeiro, que não goste de perder e que dê muitas alegrias para a torcida do Vasco. Aliás, eu não espero, eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Dito isso, pela primeira vez, eu vou passar formalmente essa camisa gloriosa do Vasco, que eu vou entregar a ele.
Você esperava o quê? Que você percebe? Presente de Natal, chegou atrasado, mas tá aí o presente de Natal para a torcida do Vasco. Luiz Fabuloso, olha lá. E o Eurico é uma figuraça, mas ele prometeu, é um presente de Natal, mano. É um presente de Natal. Eu não trouxe qualquer jogador, tá trazendo o Luiz Fabiano. Concordo, e isso engrandece ainda mais, principalmente do meio para frente, o time do Vasco, que já conta ali com o jogador que é o Wagner. Todo mundo aí já viu jogar pelo Fluminense, pelo Cruzeiro, ele tem qualidade. Vamos ver se no Vasco ele consegue demonstrar isso. Contratou o Kelvin, que é um jogador que vem ali para formar o ataque junto com o Luiz Fabiano também. E fora isso, o Nenê, que é a referência do time do Vasco. Eu acho que o Vasco aí, junto com outros jogadores de qualidade, ordem aqui nessa... pode ser que dê liga sim. Então vamos lá ouvir o Eurico e o Luiz Fabiano. Vamos lá ao vivo, da sede náutica do Vasco na Lagoa Rodrigo de Freitas. Vamos lá. O quê? Eu falei Garófalo, não falei você. O que é? Ele determina, para vocês, ele determina essas coisas todas. Agora diz que o Luiz Fabiano, o Luiz Fabiano vai falar para vocês. Boa tarde a todos presentes. Uma felicidade muito grande, uma emoção muito grande, uma recepção maravilhosa, algo inesperado. Existia uma expectativa muito grande durante esse mês que eu passei na China. Estou muito feliz, de verdade, de poder estar vestindo essa camisa desse grande clube. Espero corresponder a toda a expectativa e que esse ano a gente possa ser muito feliz juntos, né? A torcida tem um peso muito grande, a torcida é o que incentiva, é o que carrega o time. Espero que esse ano a torcida possa abraçar esse time em formação, possa ter um pouquinho de paciência, mas sabendo que a gente vai correr por vocês lá dentro do campo e que esse ano, se Deus quiser, vai ser um grande ano. Boa noite. Tem MMA, Bellator. Bom, agora então tá aberto as perguntas. Não é isso, seu Garófalo? É. Tá ligado? Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Queria saber como é que você chega ao Vasco fisicamente, mentalmente também. Você é um jogador experiente. Você estava 3 meses quase sem jogar, né, uma partida oficial. Como é que você está hoje? E o Eurico disse que você jogaria contra o Flamengo, você vai jogar mesmo. Boa tarde. Bom, todo mundo sabe que meu último jogo foi final de outubro, né? Eu fiquei 2 meses de férias. O último mês tentei treinar com um preparador físico em condições muito precárias na China, porque a gente tinha praticamente uma academia gelada, por sinal, que fazia muito frio. Ainda estou sem tocar na bola, pretendo começar o mais rápido possível, adquirir a forma ideal, mas hoje ainda, para jogar, ainda falta alguma coisa. Ainda não estou 100% para entrar em campo. Não estou 100%. Bota o som, bota o som. Bom, esse período foi um período atípico na minha carreira, nunca tinha passado por isso, ter que ficar esperando por negociação, não foi uma coisa feita por mim, né? Foi feita pelo clube. O clube, o ano passado, tinha me comunicado que provavelmente não iria contar comigo, porque buscaria novos jogadores estrangeiros na Europa. Então eu vim com a certeza de que, chegando na China,
eu iria rescindir e voltar para o Brasil, que não foi o que aconteceu. Ficou se arrastando, se arrastando. Em um determinado momento, achei que teria que ficar, porque falaram que eu iria se reentregar ao time, que também não aconteceu. Existiu uma pessoa que não queria que eu permanecesse no clube, mas, por outro lado, existiam outras que gostariam que eu ficasse. Então ficou nesse impasse. Eu não sei se foi para ganhar tempo, mas realmente foi um período muito complicado, porque a bola não estava comigo, estava com eles. Era só chegar e propor qualquer tipo de proposta, porque eu gostaria de voltar para o Brasil. E eles ficaram enrolando. Foi difícil, mas graças a Deus deu certo. Saí da melhor maneira possível. Saí com a cabeça erguida, com o dever cumprido. Fui artilheiro, subi o time, fomos campeões. E para mim isso que importa, né? Mas que foi duro, a negociação foi complicada, foi muito complicado. Luiz, aqui, tudo bem? Seja bem-vindo. O presidente vai falar. Desculpa eu interromper, eu na apresentação do Luiz Fabiano, eu esqueci de ressaltar uma coisa que para nós é muito importante. Para mim, eu falo para nós, o clube como um todo. Eu tive a oportunidade de dizer para ele que o Vasco aqui é uma família. E que ele vai se integrar nessa família, mas ele tem uma coisa também muito importante para ele. Ele tem uma família muito bonita, tem uma família linda, e que eu acho que isso vai pesar muito para ele ter toda a tranquilidade aqui, para ele poder fazer o que ele gosta de fazer, gol. Agora sim, Luiz. O Wagner, que vai ser seu companheiro agora no Vasco, foi um outro jogador que veio lá do futebol asiático e falou sobre essa questão do futebol chinês hoje, não ser essas mil maravilhas que muito jogador que está indo para lá acha que né? Tanto que tem gente que vai e volta, é o seu caso, foi o caso dele. Queria que você comentasse isso. Ele falou até uma frase que eles montam um time lá para poder fazer dinheiro, né? Para ser campeão, algo desse tipo. Queria que você comentasse essa experiência no futebol chinês, se foi ou não foi tudo aquilo que você esperava, e é claro, falasse isso tudo que aconteceu hoje aqui, você chegando no Rio de Janeiro sendo ovacionado desse jeito. Bom, o futebol chinês hoje, ele está numa fase de gastar dinheiro. Ele não está pensando em se reestruturar, em fazer coisas a longo prazo. O que eu vi lá clubes sem estrutura para formar times competitivos. Eles querem comprar o estrangeiro da moda, jogador que está em evidência. Porque dinheiro tem muito. Dinheiro tem muito. Mas eles não vai faltar muito ainda para eles crescer em termos de campeonato, de estrutura, porque eles só estão dispostos a gastar, não estão dispostos a aprender, a se reestruturar. O meu time ainda tinha uma estrutura legal em termos de CT, de coisas, mas em termos de diretor, esse tipo de coisa que é importante ter por trás, ainda falta muito. Eu acho que nem a longo prazo, se eles não mudar a cabeça, eles vão conseguir mudar esse conceito de tentar criar um grande campeonato. Lógico que não vai conseguir chegar na qualidade de um brasileiro, de um europeu, mas eles teriam condições, se estivessem dispostos a aprender, de fazer um campeonato muito melhor do que já tem, que já é bom, mas ainda falta muito para atingir um nível legal, porque eu vi coisas que eu não estou acostumado a ver.
o roupeiro jogar, por exemplo, no time B. Então são coisas que me pegaram de surpresa, mas que ao longo do tempo eu tive que aprender a lidar, né? Não foi fácil, mas em modos gerais eu recomendaria o jogador a passar essa experiência na China, na primeira divisão, que na segunda é complicado. Então tá aí, ó, vocês estão acompanhando a entrevista coletiva, a apresentação oficial do Luiz Fabuloso, jogador do Vasco. Tá aí o Eurico Miranda dando a camisa número 9 pro Luiz Fabiano. Eurico falando que o Luiz Fabiano representa uma nova era no time do Vasco, mas o Luiz Fabiano deixou a entender aí que não joga sábado não. Bom, também precisa ver se vai ter jogo. Mas deu a entender que não joga. Você viu que ele contando da China aí, Pascoal? Que o roupeiro completou o time. Você já tinha visto isso, Pascoal? Não, eu já vi um pouquinho de tudo no futebol, mas assim, roupeiro jogar no time... Se o roupeiro for bom, dá pra jogar. Se ele tiver jeito pra jogar, vai ver que é um ponta rápido, bota pra jogar. Vai que, né? Depois eu conto a história de um roupeiro amigo meu pra você, você vai ver que é legal. Eu posso contar rapidinho assim, era um roupeiro amigo nosso lá do Figueirense, um dia nós estamos viajando pra Belém, fazer o jogo contra o Paysandu, né? Já era na fase final da Série B do Campeonato Brasileiro. E ele sentou na janela do avião, bem em cima da asa, e tá escrito assim... Não pise, tem uma área que você não pode pisar na asa. Aí ele vira pro doutor Paruca, que era o médico e é o médico do Figueirense até hoje, e fala, doutor, será que eles acham que alguém vai lá fora fazer alongamento? Tá bom pra jogar lá no time da Série B lá da China lá. Ô Pascoal, mas o Luiz Fabiano não deve jogar domingo não, sábado. É claro, pelo que ele apresentou, que ele tá desde outubro sem jogar, só tá fazendo trabalho físico e ainda sem o grupo principal, porque o grupo principal estava na Itália se preparando para o campeonato, quer dizer, ele vai ter ainda muitas dificuldades para jogar. Agora, eu não descarto a boa vontade do Luiz Fabiano em participar do jogo, mas eu não sei se só a boa vontade interessa ao Cristóvão Borges. Mas vale a pena correr esse risco, Pascoal? Porque a situação do Luiz Fabiano é muito parecida com a do Jadson, que inclusive já foi descartado para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. O Jadson se colocou à disposição. Não, mas ele foi descartado pelo treinador. Falou que se precisasse, ok, mas se precisasse, mas embasado no departamento médico, tá na cara que o Carille não colocou. Inclusive nem para o jogo contra o Mirassol, que é no final de semana, ele vai. Só na quarta-feira de cinza. Então, Pascoal, na situação do Luiz Fabiano, eu não sei até que ponto que vale a pena ele correr esse risco. Porque ele é um jogador que já tem uma certa idade e no São Paulo ele teve um histórico de lesões. Então, se você coloca um jogador que está desde outubro sem jogar, tá certo? Para atuar num jogo pegado, como será Flamengo e Vasco, eu acho que é arriscar demais. Vamos pro WhatsApp, vamos ver quem já tá mandando o WhatsApp aí. Roda aí. Fala, galera da Fox Rádio. Me chamo João, do interior do Rio, da cidade de Campos dos Goitacazes, torcedor do Vasco. É um prazer estar aí falando com vocês. Uma pergunta para o Mano. Mano, você acha que essa chegada do Fabuloso vai de fato solucionar o problema de poucos gols do Vasco, tendo em vista a velocidade do Kelvin pela beirada, e a qualidade do passe do Nenê e o poder de finalização que o Fabuloso tem? Ou você acha que o Fabuloso já deu tudo que tinha que dar para o futebol e não vai mais solucionar o problema do ataque do Vasco? Um abraço, pessoal. Boa tarde a todos. Um abraço aí, obrigado pela audiência. Mas com relação à presença do Luiz Fabiano, tá na cara que ele vai engrandecer muito o ataque do Vasco. Porque não dá para comparar, não cabe na mesma frase Luiz Fabiano e Thales. O Luiz Fabiano, mesmo não estando no auge da carreira dele, mesmo não estando no ápice físico da forma ideal, o Luiz Fabiano é muito mais jogador que o Thales. E volto a falar aqui, do lado do Nenê, do lado do Kelvin, com a presença do Wagner no meio-campo do Vasco, eu tenho certeza que o Luiz Fabiano vai dar certo. Eu fui defensor da ideia quando o Vasco sugeriu a contratação e volto a falar aqui, o Luiz Fabiano no Vasco, eu entendo que dará certo sim. Eu concordo com você. Quem discorda? Eu. Pra variar, né? Não, porque eu acho que as pessoas precisam ser um pouco mais realistas, né? O Vasco nos últimos 9 anos, em 3 deles ele esteve na Série B e em 3 ele esteve na Série A sendo rebaixado para a Série B. Nos últimos 9 anos, portanto, os últimos 6 anos do Vasco foram, em termos nacionais, muito ruins. Você quer dizer, ou estava na Série B ou estava para cair. Exato, é isso? ou estava na Série B ou caiu. Ou brigando para não cair. Não, brigando para cair não, caiu. Isso é matemática. Caiu em 2008, caiu em 2013 e caiu em 2015. Mas as coisas né? mudam. Eu sei. Não tem mudado muito. Nos últimos anos as coisas no Vasco têm sido muito ruins. Por conta da administração do Roberto Dinamite, que foi um desastre, e do Eurico Miranda, que por mais que a gente considere ele divertido falando, ele me parece uma figura muito anacrônica e fora do tempo dele, do tempo que o futebol precisa.
E o Luiz Fabiano chega com essa pecha, com essa imagem de ser o início de uma nova era para o Vasco. Será que o Vasco, para começar uma nova era, tem de recorrer a um jogador como o Luiz Fabiano? Um jogador que não joga há 4 meses, que a última passagem dele pelo Brasil foi muito ruim, ruim mesmo, não foi mais ou menos, foi ruim. Né? Jogador que se machuca, porque ele já tem uma certa idade, tem muitas lesões musculares. Eu acho que se coloca em clubes que estão em situação, nos últimos anos, muito ruim, é muito fácil aparecer um salvador da pátria. E é muito fácil recorrer a esse tipo de figura para tentar animar a torcida. Eu acho que é muito pouco para o Vasco e o Vasco precisaria realmente se reestruturar de verdade para não ficar nessa roda gigante aí de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Porque não é o Luiz Fabiano que vai tirar o Vasco dessa situação. Vou repetir, nos últimos 9 anos, em 6, o Vasco estava ou na Série B ou caindo para a Série B. Mas isso inviabiliza a possibilidade do Vasco melhorar? Não. O Vasco Estou dizendo não que inviabiliza. Estou dizendo o o seguinte, eu não vejo no Vasco um trabalho de reestruturação do clube para valer, para tirá-lo dessa situação. Não é contratar o Luiz Fabiano, midiático, a torcida vai no aeroporto, a torcida fica... Mas olha só, o time do não Vasco é isso. com o Luiz Fabiano vai dar um belo bolo, gente. Mas o Eurico não tem. O Eurico administrativamente não tem sanado Eu o Vasco. não tenho números. Salários são atrasados. Eu não tenho números do Vasco. Pagando os eu não tenho números do Vasco. os impostos Não, atrasados. eu li na internet que os salários estavam atrasados no Vasco da Gama. É só dar uma olhadinha aí. Os salários estão Marcelo atrasados. Matos, Bruno Galo e Wagner. Esse time, o ano passado, quase não sobe pra Série A. Eu deixei você falar, deixa eu falar. Kelvin, Luiz Fabiano o programa é assim, pera um e pouco. Nenê. Não é assim, não. É um time que, na minha opinião, se bem arrumado e bem treinado, pode dar samba no Campeonato Brasileiro. E uma outra coisa que eu discordo do Mano. O Mano falou que Thales e Luiz Fabiano não podem estar na mesma frase. O Thales é um jogador promissor, jogador jovem, se perdeu um pouco na carreira, neste início ainda de carreira. Luiz Fabiano pode ajudá-lo e muito a evoluir no futebol, pelo menos na minha opinião. Mas tecnicamente falando, não cabe na mesma frase. Quem é mais jogador? O Luiz Fabiano pode ser importante para, tecnicamente, o Thales evoluir. Mas muito novo ainda pra falar, não cabe na Cassino, mesma hoje frase. não cabe. É ruim, Hoje não cabe. Mas ele pode ajudar o garoto a Mas evoluir. o- Não podemos Cassino. chegar e falar o garoto é ruim. Não pode fazer mas isso com um jovem eu não jogador. disse, eu não disse concordo. primeiro, que eu não não cabe disse na que é mesma ruim. frase. Peraí. Cabe sim. Vamos lá, eu Cabe, sim, senhor. não disse Na minha aqui opinião, que o cabe, Thales é mano. ruim, apesar de muitos torcedores do Vasco entenderem dessa forma. O que eu disse é que não cabe na mesma frase Thales e Luiz Fabiano. É óbvio que não cabe. Da mesma forma que você não pode colocar lá na época que o Santos tinha, o Rodrigão e Ricardo Oliveira, não cabe na mesma frase. E isso não quer dizer que o Rodrigão seja um péssimo jogador. Não, só que o outro comparativo é muito superior. Tá na cara que é. O Luiz Fabiano veio para ser titular. Pascoal, cabe na mesma frase Thales e Luiz Fabiano? Eu acho que não. Da minha cara. Acho que não. Acho que o Eu Thales não poderia. O Thales pode olhar para o Luiz Fabiano e enxergar o que ele pode ser. Exatamente. Eu É acho que importante para um garoto ter um exemplo ali. Se ele seguir isso como referência, que é o que o senhor está sugerindo, eu acho que ele pode melhorar. Agora, o Thales dificilmente vai conseguir, porque ele tem uma briga eterna com a balança, ele não tem a simpatia dos torcedores do Vasco da Gama, apesar de ter sido revelado pelo Vasco, passado por seleções da categoria de base, e eu acho que o trabalho dele vai ser muito maior com a presença do Luiz Fabiano. Vai ter que trabalhar E às vezes o Luiz Fabiano mais. chamar o garoto, adotar o garoto. Falou, garoto, você é bom, você tem Pascoal, potencial, vamos jogar. Que adotava garoto era Pascoal, Michael Jackson. Tá de Pascoal, brincadeira. o Eurico Miranda, treinador, não ganha jogo, só perde. Você concorda? Não. O treinador ajuda a ganhar O jogo. Eurico, o treinador, não ganha. Mas Perde. eu concordo com a maioria dos treinadores. A maioria dos treinadores diz o seguinte: o treinador tem uma influência de no máximo 30%. 70%, 80%. Na vitória e na derrota? Na vitória, na derrota pode até ter mais. Então o Eurico tem razão. Na derrota pode até Então você ter uma concorda com o participação Eurico? maior. Mas eu acho que na vitória a participação é na montagem do time, porque os caras têm que praticar em Então campo. o Eurico você concorda. Em alguns momentos o treinador atrapalha. Quando ele tira jogadores importantes, bota jogadores que não representam, por exemplo. O Rogério Ceni mudou mal o time do São Paulo no fim de semana. O São Paulo, o Mirassol foi pra cima e empatou o jogo. Sim. Certo? Sim. O treinador do Palmeiras fez alterações de posicionamento, o time não andou bem. Acontece isso. Eu acho que o jogador de futebol é a peça mais importante desse... Então você concordou com o Eurico. Concordo em parte com o Eurico. Em parte, não totalmente com o Eurico. Mas posso discordar Olha só. rapidinho do Flavinho? Opa, Rapidinho. discordar de quem? Do Flávio Gomes. Lógico, você tem 45 minutos sem ser interrompido. É aí que eu friso que muitas vezes aí o Vasco ele é visto talvez com os olhos, ô Pascoal, Talvez. de quem não quer enxergar um potencial.
E o Flávio Gomes é assim, ele é pessimista. Eu também vejo Ele é potencial. pessimista. Sabe por quê, Cassino? Ele tá Ó, o Ricardo Oliveira ele tá anestesiado pelo pessimismo. Frase do Rodrigo Cassino. Ó, o Ricardo Oliveira, quando ele retornou ao Brasil, ninguém tava vendo o Ricardo Oliveira atuar. É o único caso Tá que certo? Não, vou citar Vocês só outros. citam o diabo do Vou Ricardo citar Oliveira. outros. Tem mais Ricardo casos. Oliveira, pera aí, deixa eu terminar, você vai me dar razão. Ricardo Oliveira, ninguém acreditava. Mas o Ricardo Oliveira já tem uma certa idade, ninguém tá vendo jogar. O cara veio pro Santos, conseguiu jogar bem. Pra você falar que deu certo, vamos dizer um que deu errado. Vai, então vamos lá, Ricardo Oliveira. Jô. Calma. O Jô não deu Ele falou que cada um vai der certo, ele vai dar um O Jô já errado. deu O Jô errado. não deu errado. O Moisés, ele tava escondido também lá, ninguém via jogar. Por que vocês não veem Tava, jogo da peraí, você Portuguesa? tá de brincadeira. Você Qual disse dia que ele ele jogou não no vê Vocês jogo viram? da Portuguesa. Se tivesse visto, ele sairia em 2013 da Portuguesa e Nós ganhou ouvimos amanhã. aqui É no diferente a Fox situação. É diferente a situação. Resolveu Eu não tô me Fox baseando também. no futebol do Moisés que ele jogou na Portuguesa. Tô me baseando no futebol que ele tava todo falando lá de fora. veterano que volta, Mas aí que tá, veterano Flavinho. O estrela. Moisés ninguém tava vendo jogar e ninguém cravou que ele daria certo a não ser você. Então falou, é uma Então incógnita. tem dois, dá um. Voltou, É, e tá dando Porque o certo. Moisés eu cravei que ia dar certo. O Moisés não Mas peraí, era o jogador ídolo tava de time escondido. nenhum. Mas tava escondido, Escondido ninguém porque vocês via. não veem. Eu tenho Mas onde você acompanhou o via. Moisés jogando? As pessoas têm mania de pegar o jogador, amassar assim, ó, e jogar na cesta do lixo. Que, geralmente, Isso não o pode jogador acontecer vai pra lá. nem com o jogador veterano e nem com o Ó, jogador fala velho. mais um. Não Outro pode jogador, desistir de o jogador. Wellington Ney, pelos números dele no Shakhtar, se fosse por números, o São Paulo não teria contratado. Veio e tá jogando bem. Ou não? Tá machucado. Tudo Mas bem, jogou mas bem quando jogou entrou. bem. Quando foi solicitado, Quantos jogou jogos bem. ele Mas fez e acontece, quantos gols ele já marcou na acontece. Série? Juro que eu não tô entendendo o que você quer falar. Não tô Com entendendo a relação sua a quê? tese. Juro. Ué, o Jadson, Não, pera um pouquinho. o Jadson, Ele todo falou- mundo aqui pera falou aí. que seria uma Pera. excelente contratação, Ah, o não- Corinthians trouxe. Agora o Luiz Fabiano, que estava É. no mesmo time, inclusive, do Jadson, pro Vasco não serve. Desculpa, eu não falei você que o não tá- Jadson foi uma excelente contratação. Você Só falou que seria um eu bom falei que o reforço, inclusive Jadson, você duvidou que eu falei viria. assim, o Jadson, Duvidou que se os viria. caras na Não China viria. não querem o Jadson, vamos ver o que vai acontecer. Não, você duvidou que A viria. realidade dos clubes brasileiros é Deixa o contratar Silvano falar. jogadores que estão desvalorizados no mercado. Mesmo veteranos, eles se tornam apostas. É o caso do Luiz Fabiano. O futebol brasileiro, os clubes brasileiros não têm condição de chegar e pegar um cara de ponta. Isso eu sei, Exceção ao todo mundo Palmeiras que sabe. pegou o Borja. Exceção ao Palmeiras que pegou o Guerra. Você entendeu? Agora, a realidade é pegar o Wagner, Flamengo tá pegou o encostado. Diego. É uma exceção. Mas o Diego também já estava lá muito são bem. várias Nem exceções. Berril. Já tem o Guerra, o Borja, o Berril. O Atlético pegou o Robinho. Em 20 times, o Robinho estava encostado. Mas olha, o Conca Aonde? São Paulo Ele tava mal na China. Tava discutindo só a contratação dele com dois clubes, o Santos e o Sim, Atlético. mas o que ele fez na China? Ele Conca- tem muito menos do que o Sim, Luiz Fabiano. mas e daí? Mas Mas eu e daí? tenho Diz- crédito, tem Ele é razão. um dos casos que Tava o mal Mano na tá China, reclamando não jogou do nada. Conca. O Conca Ué, tava na China. é a jogou realidade nada na do China. nosso O futebol, Conca tava gente. na China e machucado, chegou pro Flamengo, nós foi uma baita contratação. Pois é. E o Luiz Fabiano tá na China, ele tava jogando, aí pro Vasco é ruim. É essa e o incoerência Conca que eu pro Flamengo questiono. é bom. Pera um pouquinho. Essa é a Deixa discussão. eu acho falar. ótima Deixa Ó, eu falar. é a minha última frase, amor. E eu sou honesto, ano passado, quando se especulou que o Luiz Fabiano viria pro Vasco, eu peguei e falei aqui, olha, eu, por exemplo, acho que ele no Corinthians cairia como uma luva. Então, se eu falei ano passado que se no Corinthians ele cairia como uma luva, então pro Vasco foi uma bela contratação. Também acho, concordo. Não é porque ele vai para um time e não vai para o outro. Ué, é bom. Agora você pode falar. Quero dizer o seguinte, bom, primeiro, eu nunca falei que a contratação do Conca era um grande negócio. Disse várias vezes, que é um jogador superestimado pela mídia, especialmente no Rio de Janeiro. Converso com amigos que são comentaristas, repórteres no Rio de Janeiro, narradores, discuto muito isso e eu digo sempre isso para eles. Vocês superestimam demais o Conca. E a mesma coisa vale para o Thiago Neves. A mesma coisa. Já deixei claro isso. E o equivalente aqui em São Paulo é o Ganso. Exatamente. O equivalente aqui em São Paulo é o Ganso. Exatamente. Perfeito. Que agora parece que está na mira do Grêmio. Eu ia falar isso. O que eu queria falar também é outra coisa. Não dá para comparar o Jadson com o Luiz Fabiano pelo histórico recente dos dois. O Jadson saiu do Brasil como campeão brasileiro pelo Corinthians jogando bem. Exato. E algumas pessoas pedindo o jogador na seleção brasileira, juntamente com o Renato Augusto. O Luiz Fabiano não, foi como bem lembrou o Flavinho. A última passagem dele no futebol brasileiro foi melancólica. Ele não jogou bem no São Paulo. Além de não ter jogado bem, teve várias contusões musculares. Que geralmente tira o cara por muito tempo. Por muito tempo. Então, a expectativa em relação ao Luiz Fabiano não pode ser a mesma em relação ao Jadson. Óbvio que não. Óbvio que não. Não, o Jadson não se machuca. Entendeu? O Jadson não tem um histórico tão grande de lesões como o do Luiz Fabiano. E outra coisa é o seguinte, aí quando pergunta, o que se espera da contratação do Luiz Fabiano no Vasco? Precisa saber o que o Vasco pretende para essa temporada. O presidente falou, ir para as cabeças. Eu acho que é pouco. É mentira. Eu acho que é pouco. Porque não vai para as cabeças. Eu acho que é pouco. Pode acontecer? Acho muito pouco provável.
Acho muito. Eu não acho que o Luiz Fabiano vai chegar e vai elevar o Vasco da Gama de patamar. Tá todo mundo aqui nessa mesma mesa dizendo que o objetivo do Vasco nesse ano é não ser rebaixado e fazer uma campanha, quiçá, como a do Botafogo no ano passado. Aí seria uma grande Mas história. o time agora mudou de figura. Você acha que o Luiz Fabiano mudou, é isso? Eu acho e ele, o Wagner, é isso? Veja bem, não é que o Luiz Fabiano, não estou falando que o Luiz Fabiano é um Messi, que ele vai chegar e acabaram todos os problemas do Vasco. O problema de gols, eu acho que acaba. Eu acho que acaba, porque o Luiz Fabiano é goleador. Pra mim ele é goleador. Não, quanto a isso eu não tenho Agora, dúvida nenhuma. O time ele com o Wagner, o time com o Kelvin, Luiz Fabiano, tem o Luan, tem o Martin Silva. Nenê. Sabe? E o Luiz Fabiano foi artilheiro no time dele na China. O Nenê no passado Segunda divisão. Mas foi artilheiro, o Nenê, Tô só pontuando. O Nenê no passado era cogitado lá, o Corinthians quer, o São Paulo quer, o Nenê é um bom jogador. Eu só quero falar o seguinte. Primeiro, eu tô falando, evidentemente, o que eu acho. Pra mim, o Martin Silva é um bom goleiro. Ponto. Nada além disso. Tem vários jogos do Vasco, o Vasco perde por falha desse goleiro. Eu não vejo o Martin Silva no nível dos grandes goleiros que atuam no futebol brasileiro. Não vejo. Entendeu? Nenê é um jogador que começou muito bem a temporada passada e terminou a temporada passada jogando bem mal. Bem mal. Tanto que o Vasco, no segundo turno, teve a 11ª campanha na Série B. Não foi na Série A. Kelvin, um jogador, pra mim, limitado. Limitado. Não faz gol, não é tão competente assim no drible e as assistências dele são raras. Quem mais você citaria? O Wagner. O Wagner eu tenho uma boa expectativa. O Wagner eu tenho. Luiz Fabiano? Tenho. Acho que ele vai fazer bastante gols pelo Vasco. Eu só não sei se ele vai fazer os gols que o Vasco precisa nos momentos chaves. É só isso que eu não sei. Então, respondendo a sua pergunta, mudou de patamar? Não vejo assim. Não vejo assim. Agora, Sinceramente, não pra vejo. gente mudar o assunto, porque tem um clássico. Será que vai ter clássico? Eu não acredito. Nós vamos discutir se vai ter um clássico. Eu não sábado, acredito. a Se for no Rio de Janeiro, tem. Agora, o ponto negativo de hoje da festa, a festa foi muito bonita lá no aeroporto Santos Dumont, chegado mais de 1.500 torcedores do Vasco, mas cenas como essa não podem, né? Tentaram depredar lá a loja que o